Olá pessoal, hoje irei apresentar aqui uma aula completa sobre interpolação de dados e a obtenção do IDW, que é um arquivo onde a gente vai observar variações de umidade, de temperatura externa e temperatura ambiente, que foram os dados que vocês coletaram em campo. Essa aqui é uma aula complementar e tudo que eu falar aqui já foi dito na última aula, no dia 4, para os primeiros dois grupos que frequentaram essa aula, certo? Então, vamos elaborar aqui uma interpolação, considerando dados da primeira medida e da última medida da umidade, da temperatura ambiente e da temperatura externa, aquela temperatura que foi coletada a partir do sensor. E vamos elaborar aqui o dado final, que é a interpolação. O layout de mapa, é o resultado final, vocês vão elaborar um mapinha de cada interpolação. Então, aqui nesse caso serão 6 mapas, certo? Porque é uma interpolação para a umidade, uma interpolação para a temperatura ambiente e outro para a temperatura externa, isso da primeira medida. Aí mais uma interpolação para a umidade, temperatura ambiente, temperatura externa da última medida, correto? Então vamos começar. Primeiramente anotem aí essa informação. O ID1 se refere aos dados do grupo do João Pedro, ID2 do grupo da Daiane, o ID3 se refere aos dados do grupo do Pierre, o ID4 do grupo do Caetano e o ID5 do grupo do Adson. Anote as informações ou então tire uma foto, dê um pause aí no vídeo para poder anotar essas informações. A primeira ação que precisamos fazer é criar uma pasta na área de trabalho. No caso, vocês vão criar uma pasta na área de trabalho com o nome climatologia. A pasta vai estar vazia e dentro da pasta climatologia vocês vão criar uma pasta chamada shapefile, S-H-A shapefile, tá? Então criem essa pasta. Feito isso, vamos abrir aqui o nosso QGIS. Deixa eu fechar aqui. Vou ensinar aqui, considerando que vocês já baixaram, fizeram download, instalação de software QGIS no computador de vocês. Então, adicionar aqui, abrir o software QGIS, esperar ele abrir, demora um pouquinho, né? Então, ele pode abrir nesse formato. Vamos clicar aqui em novo projeto, vazio, né? E a primeira ação que a gente tem que fazer é salvar esse projeto aqui lá na pasta climatologia que vocês acabaram de criar. Então vamos clicar aqui em salvar projeto, buscar lá a pasta climatologia e vamos colocar aqui projeto. Eu vou colocar projeto clima porque eu já tenho um projeto salvo aqui da aula anterior. Então Proje Clima será o nome do nosso projeto. Feito isso, vamos criar o nosso shapefile de pontos, que é o arquivo onde a gente vai adicionar a coordenada e os dados referentes à coleta de campo que vocês fizeram. Alguns programas não aparece essa barra aqui no canto direito, né? No canto esquerdo do software. Deixa eu até o nome dessa camada aqui, o nome se chama gerenciador de camadas. Se aparecer o software desse jeito aqui, vocês vão lá em exibir,
barra de ferramentas, gerenciador de camadas, certo? Eu apaguei outra função aqui, camadas do painel, que é essa camada aqui. Se não tiver essa parte aqui, você vai lá em exibir, em barra de em painéis e camadas painéis. E aqui vai ficar as nossas camadas aqui. Tá. Nesse último item, onde tem o nome nova camada shapefile, vamos clicar aqui. Em nome do arquivo, vamos clicar nesses 3 pontinhos. Vamos buscar a nossa pasta, climatologia, lá salva na área de trabalho, e clicar, duplo clique aqui na pasta shapefile. E aqui vamos dar o nome para o nosso arquivo que a gente vai criar, que é pontos, vou colocar pontos clima. Cliquei em salvar. Codificação, presta atenção. Essa codificação aqui, se ela tiver em System ou alguma outra codificação, troquem para o TF8. Percebam que vai ter duas codificações TF8. Escolha uma aqui e clique nela, para a gente trabalhar com a mesma codificação e não dar erro. O tipo de geometria é ponto. Então, expandindo aqui essa opção tipo de geometria, nessa setinha, vamos clicar, escolher a opção ponto. As coordenadas, se você estiver trabalhando, se já não tiver trabalhado no software QGIS, essa opção vai aparecer vazia, né? Então, para escolher a coordenada do nosso arquivo, vamos clicar aqui nessa opção de selecionar o SRC, que é o Sistema de Referência de Coordenadas. Vocês vão digitar aqui em filtro o código da coordenada que a gente vai utilizar, que é 31.979. Feito isso, clique em cima. Vai ser a coordenada, o sistema de coordenadas Sirgas 2000, TM, zona 19 Sul, ou 19S, né, abreviado. E aí clique em OK. Feito esses passos, você pode clicar em OK novamente e a gente vai ter o nosso arquivo shapefile criado. Pronto. Agora precisamos adicionar a nossa primeira coordenada. Lembra que eu pedi para vocês anotarem? O ID1 referente ao grupo do João Pedro. Então vamos utilizar a coordenada da primeira coleta do grupo do João Pedro. Então, abrindo o arquivo da primeira coleta do João Pedro, destaca-se que é importante destacar que em cada coleta aqui o João anotou uma coordenada, né? Vamos utilizar só a primeira coleta que ele fez. Ele enviou o arquivo para vocês aí no grupo. Abram o arquivo, que aí vai ter as informações da primeira coleta, né, com a umidade 74%, velocidade do vento 2,3, temperatura ambiente 27,3 graus, 27,3 graus, a temperatura externa 32,8 graus, o local de obtenção da amostra, as coordenadas, nesse caso aqui são coordenadas em graus decimais, e a hora, né? Creio que ele se equivocou e anotou aqui 8h25, seria 8h15, né? A primeira amostra, né? Então, vamos transformar, o próximo passo é transformar a coordenada que está em graus decimais. Aqui tem menos 9, 9,5, 4,2, 1,81, a coordenada X que ele anotou. Esqueceu do ponto, após o 9 tem o ponto, menos 9, aí o ponto, 9,5, 4,2, 1,81. A coordenada Y, que é a longitude, né? Menos 67,8684,781. Vamos transformar essa coordenada, que está em graus decimais, para coordenadas planas, que fica mais fácil de a gente trabalhar. Então vamos abrir lá o nosso
nosso navegador, o navegador que vocês utilizam, e digitar aqui no Google transformar coordenadas. Transformar, já aparece aqui, né? Transformar coordenadas. E clicar nesse link onde tem o nome Calculadora Geográfica DPI INPE, que é da Divisão de Processamento de Imagens do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vamos clicar no link. Esperar abrir. A internet aqui não está muito boa. Tá, vamos transformar uma coordenada que está em grau decimal para coordenadas planas. Então aqui onde tem a opção sua coordenada está em, vamos colocar aqui grau decimal. Geográfica, grau decimal. Vamos inserir primeiramente a a longitude. A nossa longitude para a nossa região, que a gente está trabalhando, sempre começa com menos 67, sempre. Menos 67, se a gente for para um lugar mais distante, a tendência é aumentar, né? Mas aqui menos 67. Então, a primeira coordenada de longitude aqui anotada pelo grupo 1 é menos 67. Menos 67. O grupo colocou vírgula aqui depois do 67. No caso aqui vocês vão colocar ponto, tá? Menos 67.8689.781. A latitude, menos 9, aí vem o ponto, nunca esqueça do ponto, né? Menos 69.9542.181. Menos 9.9542181. Se esquecer desse ponto aqui, a coordenada vai estar totalmente errada e vocês vão perder tempo, tá? Então preste atenção para não colocar a coordenada aqui errada. O datum de referência, vamos colocar cerca de 2000, é um sistema de referência atual para o Brasil, né, que é utilizado. Vamos clicar em avançar. Selecione a projeção de saída, no nosso caso vai ser UTM, coordenadas planas, né? Está trabalhando com coordenadas planas. O datum de saída é o Cegas 2000, vamos avançar. Então temos aqui a nossa coordenada X, latitude, né? 68,3979, e a nossa coordenada Y, 88,99437 ponto e alguns números aqui. Então temos aqui já a nossa coordenada X e a nossa coordenada Y. Vamos voltar lá para o QGIS. E no QGIS há o plugin que ele nos ajuda, ou que ele facilita esse processo de inserção de coordenadas planas. Então fica muito mais fácil com esse plugin. Se vocês não tiverem aí, esse plugin a gente vai instalar agora para utilizar ele. Então, lá em complementos, vão na opção gerenciar e instalar complementos. Destacando que é preciso ter acesso à internet para poder acessar essas opções. E digitar a opção, o plugin que tem o nome de Numerical Digitize. Esse aqui. Como eu já tenho instalado, ele tem a opção aqui só de atualizar o complemento. Mas eu vou deixar como está. Se você não tiver instalado, ele vai habilitar a opção de instalar complemento. Aí vocês podem instalar esse complemento, tá? Numerical Digitize. Vamos fechar aqui. Agora vamos colocar o nosso arquivo em edição, pontos clima, né? É preciso dar apenas um clique em cima do nosso arquivo aqui, deixar aqui azul, né? Só um clique,
e clicar nesse lapisinho onde tem o nome Alternar Edição. Vamos clicar aqui, Alternar Edição. Após isso, vamos lá na primeira opção aqui, ó, de Numerical Digitais, tem duas, né? Tem uma Numerical Digitais e outra Numerical Edit para editar, né? Vamos clicar na primeira opção, vai abrir essa aba aqui. Agora eu vou voltar lá no site onde tem minhas coordenadas. Vou selecionar a primeira coordenada X, toda ela, né? Copio essa coordenada X. Vou lá na opção X aqui dentro, dou duplo clique e depois colo. Faço isso para a coordenada Y. Vou lá, seleciono, copio, duplo clique aqui no Y e colo. Feito isso, clique em OK. O ID, lembra? A gente está trabalhando com o grupo 1. Então, o ID vai ser ID1. A gente pode clicar no lapisinho de novo, alternar para edição e salvar. Pronto, eu inseri a primeira coordenada desse grupo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se ele está correto, né? Então, outro plugin, outra ferramenta, diga-se de passagem, do QGIS, que é excelente para a gente observar coisas no espaço, é o Quick Map Service. Com ele é possível a gente observar imagens do Bing, do Google e de diversas outras empresas que disponibilizam mapas e imagens de satélite. Se ao clicar em Web você não tiver essa ferramenta aqui, Quick Map Service, vamos lá novamente, complementos, em gerenciar, instalar complementos. Na opção ó, aqui, ó, perceba que está selecionado tudo aqui, né? Tem ó, tudo instalado, não instalado, atualizável. Sempre a gente seleciona tudo e digita o nome da ferramenta. Quick Map Service. Vai aparecer aqui. Como já está instalado, é só dar a opção de atualizar o complemento. Então vocês vão digitar esse nome aqui em cima, Quick Map Service, e instalar ele. Vai estar a opção aqui de instalar. Vocês vão instalar e quando instalar, que ele fornecer a mensagem aqui de que já está instalado, é só fechar, clicar em Close. Destaca-se que à primeira vista ele não vai ter todas essas opções aqui, ó, de Bing, Google, enfim, de diversos outros serviços. Ele vai ter um ou dois, uns 3 no máximo. Então, para poder a gente habilitar todos eles aqui, é preciso a gente rolar lá embaixo na opção Settings. Na penúltima opção aqui, Settings, clicar. Vai abrir essa aba, onde tem gerais aqui, títulos, visibilidade. Vocês vão lá em mais serviços, More Service, e clicar na opção de obter contribuição, obter pacote aqui de contribuição, né? Vamos clicar. Ele pode demorar um pouco, ó. A última versão de contribuição já foi realizado o download. Foi realizado o download da última versão de contribuição. Ok, eu posso fechar aqui e ir lá novamente em Web, Quick Map Service. Vamos na opção Google e selecionar Google Satélite. Apareceu a imagem do Google Satélite. Ó, observe uma coisa também. O arquivo de pontos está em cima, né? Primeiro vem arquivo de pontos, pontos clima, depois Google Satélite. Se eu puxar, clicar e arrastar esse pontos clima para baixo do arquivo Google Satélite, eu já não vou ver o ponto, né? Então eu sempre tenho que ter, tipo, o arquivo que eu quero observar sempre tem que estar em cima, né? Então o ponto está em cima da imagem de satélite. Com o mouse, eu posso ampliar
ou diminuir, né, com o botão do meio do mouse, né, posso ampliar ou diminuir a visualização desse ponto, certo? Assim como nessas duas ferramentas que eu estou passando aqui o mouse agora, ó, de aproximar e de afastar, desculpa, né? Então, se eu clicar em cima dela, clicar em um ponto da tela e arrastar, ele vai diminuir, ó. E aí eu vejo onde é que está esse meu ponto. Olha esse meu ponto onde está. O primeiro grupo, para me arrastar essa imagem, eu posso clicar aqui onde tem deslocar mapa, onde tem essa mãozinha, que aí eu arrasto. Eu consigo arrastar essa imagem. E o ponto está aqui, em amarelo. Esse prédio aqui é o Centro de Excelência em Energia, né? E esse primeiro grupo coletou os dados da estação meteorológica. E aí a gente observa que eles erraram na coordenada. Caiu muito distante de onde eles tiraram esse ponto. Olha a distância. Olha aqui a distância. Eles tiraram o ponto daqui, onde eu estou passando o cursor. Os dados eram daqui e o ponto caiu lá longe, né? Então não foi observado aqui a qualidade do dado adquirido, né? Para corrigir isso, a gente vai pegar esse ponto aqui e arrastar ele para cá, para cima da estação meteorológica. Como que a gente faz isso? Clicar em cima de pontos, clima, depois na opção do lápisinho alternar edição. Agora, vamos clicar nessa opção que tem ferramentas de vértice. Ferramentas de vértice. Certo? Depois clicar em cima do nosso pontinho. Clicou e a gente já pode puxar ele, ó, para cima da estação meteorológica. Quando chegar em cima, dou mais um clique e aí ele ficou aqui. E aí ele já fica, ó. Para desabilitar aqui, eu cliquei em selecionar feições, que ele já mostra o cursor novamente para nós. Ó, eles tiraram os dados daqui, as medidas da estação meteorológica aqui. Então eu corrigi esse ponto, certo? Feita essa correção, ó, o arquivo ainda está em modo de edição. Feita essa correção, agora eu vou inserir os dados de umidade, temperatura externa e temperatura ambiente lá na tabela de atributos do meu shapefile. Então eu vou lá em pontos clima, clico em cima do arquivo pontos clima com o botão direito, clico com o botão direito e vou na opção abrir tabela de atributos. A gente aqui tem uma feição, um ponto, né? Tem uma feição aqui. Agora vamos associar informação a essa feição. Vamos criar primeiro aqui uma coluna com o nome de umidade. Para a gente criar a coluna, a gente vem nessa opção aqui. Deixa eu aumentar aqui. Passou o cursor do mouse onde tem novo campo. Vamos clicar em cima. Dar o nome para esse campo, umidade. Essas informações elas sempre são fracionadas, né, ou inteiras. Né? No caso da umidade é inteira, né? Ou desculpa, ela está em percentual, a gente vai colocar de modo fracionado, né? Então se a umidade é 80%, a gente vai colocar 0,8. Se a umidade registrada foi 90%, vamos colocar 0,9. Se a umidade foi de 40%, vamos colocar 0,4. Sempre assim, tá? Então, em tipo, vamos colocar número decimal real, tá? Comprimento vamos deixar 10 e precisão 3 também. Umidade. Agora vamos lá na primeira medição do grupo aqui
do grupo 1, do grupo do João Pedro. Então a primeira umidade que ele registrou aqui foi de 74%. Ou seja, aqui nós temos uma umidade de 0,74. Vamos clicar em cima aqui onde tem a umidade, onde tem essa célula aqui. E vamos digitar 0,74. Alguns computadores não vão aceitar o ponto, vão aceitar a vírgula, né? Mas não tem problema. Né? Nesse caso aqui ele aceita ponto. Né? Então 0,74. Se no computador de vocês aceitarem, a vírgula pode colocar também. Então umidade. Vamos criar uma outra coluna para a temperatura ambiente. Então, vamos lá novamente, novo campo. O nome vai ser, vamos abreviar, porque é muito grande o nome, ele não cabe aqui, né? Então, colocar temp, ambiente, temp, ambi. No tipo, também vai ser número decimal e comprimento e precisão permanece. A temperatura ambiente aqui vai ser 27 graus, ponto 3. 27,3, tá? Ele adicionou 2 zeros aqui, mas não tem problema. Que a precisão que a gente colocou é de 3 casas decimais. Então ele já coloca automaticamente. A próxima coluna será, novamente aqui, novo campo, será a temperatura externa. Então, vamos colocar a abreviatura temp, underline externo, EXT. No tipo, novamente, vai ser número decimal, comprimento e precisão permanece. Então, temperatura externa, na primeira medida, vai ser 32,8. 32,8. Feito isso, é só clicar aí novamente em alternar modo de edição para poder salvar. Então, esse foi o exemplo do primeiro ponto, da primeira medição, do ID1. Agora, vocês vão fazer os pontos do ID2, do grupo da Daiane, do grupo do Pierre, Caetano e do Adson. Segue o mesmo exemplo, pegando, aí você vai fazer com o mesmo arquivo, né? Então, coloque ele em modo de edição. Quando for adicionar um ponto, deixa eu colocar como exemplo aqui. Que nesse caso você vai aqui no Numerical Digitais, depois de transformar a coordenada, vai copiar e colar aqui. Aí depois que você adquirir o ponto, e clicar em OK, colocar em Numerical Digitais aqui, né? As coordenadas, clicar em OK, ele vai abrir essa aba, né, do ponto 2 no caso, que é o próximo, aí você coloca o ID, vai ser 2. Aí já coloca as informações aqui, né? Umidade, temperatura externa, temperatura ambiente, temperatura externa da primeira medição do grupo 2. E assim você faz para os demais grupos, certo? Então, ficamos por aqui. Eu vou postar mais um vídeo sobre a geração do IDW. Então, até mais.